Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class, esse encontro semanal que nós temos aqui. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e aqui a minha missão com você é te tornar um profissional de RH mais valorizado, mais desejado no mercado e melhor remunerado. Bom, a gente vai falar de RH estratégico, né? E é diferente, absolutamente diferente. Você está implantando o RH, um RH qualquer, né? Coisas aleatórias, coisas que você fica pegando prontas por aí e aplicando. Então é diferente de você ter um RH estratégico. E a gente sabe muito bem, a gente fala muito sobre isso que ter coisas por ter, nós vamos ver inclusive as consequências de você ter coisas implantadas erradas, mas ter coisas por ter, de fato, não vai adiantar. Essas coisas elas vão acabar não funcionando, elas vão acabar não gerando o resultado que você deseja, e no final das contas, para você, para sua carreira, enfim, para você como profissional, não vai adiantar muito, né, para sua visibilidade. E claro que também um dos nossos objetivos principais é sim gerar visibilidade para o que a gente faz, mas se eu estou gerando visibilidade para o que eu estou fazendo, significa que eu estou gerando resultado para a empresa. Esse é o combo que funciona. Não adianta nada eu estar sendo valorizado por algum motivo que, sei lá, é intrínseco a mim, mas que na verdade não tem relação direta com o meu trabalho, porque o mais relevante de tudo que a gente faz é o nosso trabalho impactar. E quando o impacto está acontecendo, naturalmente, ele é revertido para a nossa carreira em forma de visibilidade, de valorização. Né? Por quê? Porque nós estamos colhendo algo que vai reverter em frutos para a nossa imagem profissional, porque a gente está construindo como profissionais que estão à frente de algo que está gerando valor para a empresa. A gente falou muito sobre isso nos últimos tempos, né? Vocês sabem como eu falo sobre duas coisas. Só é valorizado pela empresa aquele profissional que gera valor para a empresa. Então, a palavra valorizado já está em torno aí dessa questão do valor, então precisa gerar valor para ser valorizado. E segundo, contra fatos, contra resultados, não há argumentos. Como assim, Eli? Se você gera resultado de fato, e lembra que são dois aspectos que direcionam o que é um resultado, é você estar resolvendo problemas reais da empresa ou fazendo com que a empresa alcance ou se aproxime de metas e objetivos que ela tem? Pois bem, então, contra resultados, não há argumentos. Se você mostra o resultado para a empresa, se você mostra que a coisa está acontecendo, ela não vai conseguir nem argumentar com você que RH não funciona, que RH é isso, que RH é aquilo, que né, não vai conseguir. Vai estar claro para ela, em dados, em fatos, em perspectivas reais. E é aí que entra a questão estratégica. Se você não estiver implantando projetos, subsistemas que de fato sejam estratégicos, que sejam implantar por implantar, você não vai colher nada disso. E no final das contas, vai dar mais trabalho, porque é uma super energia você implantar projeto de RH. Vai ser pior, porque pior do que você não ter visibilidade é você ter uma visibilidade ruim. Já parou para pensar nisso? Pior do que ninguém tá vendo o seu trabalho é as pessoas estarem vendo o seu trabalho e julgando que está sendo um trabalho mal feito, que está sendo um trabalho sem substância, que está sendo um trabalho sem resultado, que está sendo um trabalho que é gasto, que é em vão. Então, às vezes, é melhor passar desapercebido do que chamar atenção para algo que não está funcionando. E aí é que está o perigo. E é aí é que talvez esteja a chave do tema de hoje, é implantar um RH estratégico. É isso que eu vou falar aqui com você e tá na hora de você começar a diferenciar essa questão na sua mente e na sua execução, se você realmente quer levar a sua atuação para um próximo nível, que é o que eu acho que você quer, tá bom? Todos os projetos de RH, eles vão sempre estar encaixados em algum desses grupos de objetivo de projetos, tá? Quais são esses grupos de objetivos? A gente tem os projetos que estão no grupo que tem um objetivo principal de provisão de recursos humanos. O que é a provisão de recursos humanos? É justamente você prover pessoas, trazer pessoas para a empresa, atrair pessoas para dentro da empresa. Então aí a gente tem um movimento de provisão de RH.
que são recursos humanos. Todos, absolutamente todos os projetos que têm a intenção de prover pessoas, então eles se encaixam nesse subsistema de provisão de recursos humanos, perfeito? Todos os projetos que têm um intuito, um objetivo de aplicar pessoas, o que seria a aplicação de pessoas? É alocar essas pessoas que eu acabei de prover, então eu vou alocar essas pessoas em cargos, em salários, em hierarquias. Então, para isso, eu preciso ter essa estrutura já funcionando para alocar, aplicar essas pessoas. Então, todos os projetos que me proporcionam diretamente a possibilidade de aplicar essas pessoas no lugar certo, em cargo, em salário, em hierarquia, em estrutura, então, eles fazem parte deste grupo de subsistema. Combinado? Perfeito. Depois a gente tem um terceiro grupo de objetivo, fim dos projetos de RH, que é a manutenção dessas pessoas. Então, eu provi essas pessoas, né? Eu tive a provisão dessas pessoas, depois eu apliquei essas pessoas, aloquei essas pessoas. Agora eu vou dar manutenção nessas pessoas. Então, o que é a manutenção dos recursos humanos? É o reter. É exatamente qualquer projeto que tenha a intenção principal de reter pessoas, de fazer com que melhore o clima organizacional, de fazer com que exista ali projetos de retenção, de felicidade no trabalho, de bem-estar, de crescimento, de clima, de qualquer coisa que impacte diretamente na retenção. Se encaixa, então, no grupo de subsistema de manutenção de pessoas. A gente tem ainda um quarto grupo que é de desenvolvimento de pessoas. Então, provi pessoas, apliquei pessoas, depois eu dei manutenção nessas pessoas e agora eu vou desenvolvê-las. Então, se eu estou retendo elas dentro da empresa, não adianta eu retê-las e não desenvolvê-las. Concorda? Já que elas estão dentro da minha empresa, é minha prioridade que elas estejam ali da melhor forma possível. Concorda? Com melhor desempenho, com uma melhor produtividade, com melhor resultado, com melhor atingimento de metas. Então, se é para elas estarem ali, que elas estejam em grande performance. É aí que entra os projetos voltados para desenvolver pessoas. Então, tudo que tem essa intenção está neste grupo de objetivo de subsistemas. E por último, mas não menos importante, a gente tem um quinto grupo de objetivo no que diz respeito à gestão das pessoas, que é o monitoramento dessas pessoas. O que seria o monitorar essas pessoas? É a burocracia envolvida. É eu acompanhar realmente, de fato, essas pessoas ali dentro, em cima de processos, em cima de procedimentos, em cima de legislativo, né, de legislação. Então, tudo que é burocrático e procedimento e processo que vai determinar como que essas pessoas vão, de fato, andar e executar as coisas dentro da empresa, esse padrão de monitoramento faz parte aqui deste grupo de subsistemas. Então, entendidos os grupos, é importante a gente perceber que esses grupos eles são objetivos. Eu falei isso várias vezes aqui. Objetivo desse grupo, objetivo desse grupo, objetivo desse grupo. Perfeito? Todos os nossos projetos têm que alcançar o objetivo. Não adianta eu estar fazendo um projeto que, no fim das contas, não atinge esse objetivo. E pelo simples fato dele ter sido, por exemplo, um treinamento, significa que ele está desenvolvendo pessoas? Não, não significa. Às vezes a gente tem essa ilusão de que para estar no grupo de desenvolvimento de pessoas é colocar treinamentos, e aí eu vou colocando treinamentos aleatórios. Mas treinamentos aleatórios, eles não vão de fato ou não necessariamente desenvolver essas pessoas. Pode ser que você esteja dando treinamentos em aspectos que essas pessoas não precisam, que elas já têm, por exemplo, aquela competência desenvolvida e você não está ajudando em nada. Ou você esteja desenvolvendo elas em coisas que a empresa não precisa, que elas nunca vão usar ali dentro, ou seja, não vai também adiantar em nada na execução delas. Então, reforçando a questão do RH estratégico. O RH estratégico é ter um objetivo muito claro do que você quer fazer. Esse objetivo tem que estar pautado no que de fato a empresa precisa que seja feita e ainda precisa atingir o objetivo fim. Não adianta também você ter um objetivo e esse objetivo não ser alcançado. E é aí que entra também a nossa principal função de medir o que a gente está fazendo. É ter um objetivo
E é um objetivo de meta mesmo. O que eu espero com esse treinamento, nesse exemplo que eu dei? Que comportamento específico eu quero mudar? Que indicador desse comportamento eu quero mudar? O que de resultado eu quero mudar através dessa mudança de comportamento? O que eu vou analisar depois do treinamento para saber se essa mudança realmente ocorreu? E aí sim eu entro para a parte de medir se esse treinamento realmente atingiu o objetivo, se ficou abaixo, se ficou acima. E aí, em cima disso, eu apresentar para a empresa, olha como já está diferente de simplesmente executar alguma coisa. Então, quando eu trago esses objetivos para vocês, não é para vocês simplesmente pensarem, eu preciso então de um pouco de projeto de cada um dos objetivos e eu vou ter um RH completo. Pode ser que você tenha o completo no sentido de um pouquinho de cada coisa, mas você não vai ter o estratégico, não vai estar funcionando, porque não está atingindo o objetivo. Se não está atingindo o objetivo, não está gerando resultado. Se não está gerando resultado, você não está sendo um profissional de valor. Consequentemente, não vai ser valorizado e seu RH vai ficar escondido ali na empresa. E ainda com um monte de coisa para fazer, né, minha gente? Porque ter ali projetos implantados, olha, não é mole, não. Mesmo que não esteja funcionando. E, aliás, digo mais, quando não está funcionando, dá mais trabalho, né? Muito mais trabalho de manutenção, muito mais retrabalho, muito mais reclamações, problemas surgindo de coisas que não estão funcionando e você tapando o buraco, tapando o sol com a peneira, né? Como diz aqui na minha terra. Então, nesse sentido, é importante vocês perceberem o objetivo principal disso aqui que a gente está falando. Não é fazer por fazer. Quantidade de trabalho, quantidade de projeto implantado não é o que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se eles estão realmente atingindo o objetivo. Vamos falar sobre alguns subsistemas, então? E aí eu quero já colocar aqui para vocês uma ordem sugerida em cima aí da minha experiência, em cima também da experiência dos meus milhares de alunos, em cima também, obviamente, de teoria, de melhores práticas de mercado e tudo mais. Então, eu vou trazer aqui para vocês já numa ordem estruturada que isso pode acontecer. O que é a gestão de pessoas por competências, Elis? É a metodologia mais atual do mercado que utiliza as soft skills e as hard skills, que são as competências técnicas e comportamentais, dentro dos subsistemas. Então, eu vou começar a recrutar olhando para soft skills e hard skills, eu vou começar a treinar olhando para isso, vou começar a fazer plano de carreira olhando para isso, eu vou começar a fazer desenvolvimento de pessoas em cima disso, eu vou começar, enfim, a fazer a aplicação do que eu faço olhando para o ser humano com a sua totalidade, que é a forma mais atual de se fazer. Perfeito? E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos começar pelo subsistema, que é mais o primeiro, não subsistema, perdão, o projeto. O primeiro projeto que você tem que implantar, tá? Qual é esse projeto? É o diagnóstico organizacional. É a primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou te dizer por quê. Uma das principais habilidades, competências comportamentais do RH de 2023, do futuro, para te falar a verdade, mas já começando a se falar muito disso agora, apesar de que eu falo disso com vocês há anos, mas já reforçando que isso é alguma coisa que já tem despertado muito no mercado, é o seguinte, é a customização. Não existe mais RH Ctrl+C, Ctrl+V. Não existe mais você entrar no Google e colocar modelo de formulário de avaliação de desempenho e pegar um modelo pronto e aplicar na sua empresa. Não pode mais acontecer isso. Um dos grandes motivos do RH estratégico existir é ele conseguir trabalhar de fato o que a empresa precisa. Seus projetos, apesar de que eles vão ter base metodológica, método, passo a passo para você aplicar, mas o que você vai estar fazendo no sentido de que problema você vai estar resolvendo e que meta você vai estar querendo atingir, isso é da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aplicar um diagnóstico organizacional para levantar, é um levantamento de pesquisa. Então, de fato, é a aplicação de uma pesquisa ativa nos colaboradores. Essa pesquisa tem técnica para isso. Eu gosto muito do modelo Six Boxes, né? Que, enfim, não vou entrar muito nisso, porque a gente tem um monte de projetos para falar aqui agora. Mas o que eu quero falar aqui é levantar, através de pesquisa, as informações reais dessa empresa. O que de fato está acontecendo dentro dessa empresa? Quais são os problemas reais, os gaps reais, as metas, os planejamentos estratégicos reais?
Porque daí, eu tendo essas informações, eu inclusive tenho mais argumentos de poder levar e propor meus projetos para a empresa, de poder propor isso aqui que eu vou contar para vocês, de poder propor a implantação do RH do zero, um RH estratégico, propor a reformulação, a revisão de alguma coisa que vocês já têm que não está funcionando muito bem. Propor. Para eu propor, eu preciso trazer dados, eu preciso trazer fatos, eu preciso falar a língua da empresa. Mas para eu fazer isso, eu preciso saber o que está rolando. Então, a primeira coisa é conhecer essa empresa, conhecer o que está acontecendo, entender quais são os furos, quais são os pontos importantes a serem trabalhados. Então, diagnóstico organizacional, a primeira coisa é porque sem visão dessa empresa, todo o resto que eu for implantando fica míope. Eu não sei que problema que eu estou querendo resolver. Eu não sei que meta que eu estou querendo atingir. Eu não sei do que essa empresa precisa. Perfeito? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente vai fazer, feito o diagnóstico organizacional, segunda coisa é continuar no conhecimento dessa empresa, mas agora iniciando um processo de organização estrutural, que são os cargos. Então, a gente vai começar pelos cargos. Ainda é um processo de conhecimento. Olha que importante é você fazer um processo de descrição de cargos estratégica, e aí não é pegar formulário de descrição de cargos na internet e fazer de qualquer jeito, é saber descrever os cargos de uma maneira estratégica, é saber quais informações precisam estar ali, é saber, inclusive, como conduzir os líderes e os colaboradores para te passar essas informações estratégicas, é saber como colocar essas informações de uma maneira que funcione dentro ali de um formulário que não ingesse o cargo, mas que te proporcione criar um modelo de desenvolvimento ali que faça sentido dessas pessoas, começando pelo conhecimento desses cargos. Então, a descrição do cargo é a segunda coisa que a gente tem que fazer, porque dentro desse processo de descrever cargos, eu começo a organizar a casa. Percebam o quanto eu começo a organizar a casa. Eu começo a entender primeiro o que essas pessoas estão fazendo que elas não deveriam estar fazendo, e aqui eu falei pessoas, mas vou reformular. O que esses cargos estão fazendo que não deveriam estar fazendo, que deveria estar com outro cargo? O que esses cargos não estão fazendo e que deveriam estar fazendo? O que um determinado cargo está fazendo e que não tem relação com a responsabilidade do seu cargo? Ou seja, um cargo de assistente com atividades de grande responsabilidade que deveria estar com níveis de coordenação ou gerência. Ou o contrário, atividades operacionais executadas por cargos hoje de gerência e que a empresa pagando caro pela hora dessa pessoa para ela estar executando uma atividade operacional que ela poderia estar delegando para outra pessoa. É o momento de determinar padrão, é o momento de determinar o que a empresa espera de cada cargo como um padrão a ser seguido dali para frente. É o momento de determinar o que é a regra do jogo. E não é só para fazer um raio-x do que está acontecendo aqui hoje. O que acontece muito? O que você faz, fulano? Faço isso, isso, isso. Ótimo, a descrição do cargo do fulano está pronta. Não. O fato do fulano estar fazendo isso hoje, o fulano que está ocupando esse cargo hoje, fazer isso hoje, não significa que aquele é o modelo ideal do cargo que a empresa espera. A empresa vai olhar para aquilo que o fulano está fazendo e ver. É isso realmente que eu esperava, que este cargo, não estou vendo o fulano mais, que este cargo executasse? Não, não é. O que está faltando, o que está passando, o que deveria estar com outro cargo, e é o momento de reformular isso. Segundo ponto importante desse momento é revisar nomenclaturas desses cargos. É entender se aquilo que eles estão executando está condizente com o nome que o cargo deles tem, com o nível que esses cargos têm. Então, realmente faz sentido essas atividades estarem com o assistente? Ou fazia mais sentido que com essas responsabilidades o nome desse cargo fosse, o nível desse cargo já fosse um supervisor? Ou fosse um analista? Desse cargo, não estou falando da pessoa que está executando o cargo. Ah, Elis, essa pessoa executa tais coisas. Faz sentido esse nome que não é um nome praticado no mercado? Poxa, um auxiliar administrativo que está fazendo vendas. E aí depois tem outro auxiliar administrativo fazendo outra coisa. É o momento de você organizar a casa, organizar essas nomenclaturas, organizar tudo. E esse processo, ele já traz muito resultado, porque você vai começar a desenhar hierarquia, organograma, nomenclatura, as responsabilidades, os níveis de responsabilidade, os padrões dos cargos a serem seguidos dali para frente.
Esse é por onde você começa. Porque como é que você vai criar a carreira dessas pessoas se você não entendeu ainda esses cargos? Como é que você vai contratar essas pessoas se você não entende direito para que cargo que eu estou contratando? Como é que você vai treinar essas pessoas se você não entendeu ainda como é que funciona esses cargos e o que, que eles fazem, o que, que a empresa espera deles, em que nível de responsabilidade, em que hierarquia? Então, antes de você fazer todo o resto, esse é o primeiro passo. Combinado? Eu ainda estou em um processo de conhecimento aqui. O diagnóstico organizacional me proporcionou fazer um levantamento de gaps de uma maneira geral. A descrição dos cargos me proporcionou conhecer esses cargos de uma maneira mais ampla e mais profunda. Agora eu vou para uma terceira etapa, que é a identidade organizacional, o levantamento dessa identidade organizacional. É o momento agora de eu conhecer a cultura da empresa. Então, eu conheci os cargos, as hierarquias, os níveis, entendi como funciona mais ou menos essa organização de estrutura. Agora eu tenho que entender a cultura, perfeito? Então, é o momento de eu entender realmente a missão, a visão, os valores, a filosofia, o propósito, e não é a missão, visão e valores que tá lá na parede bonita ou no site, porque pode ser que isso tenha sido escrito há anos atrás, de uma maneira assim, copiando de outros, só para colocar ali uma coisa inspiradora, mas que não pressupõe a realidade. Então, é o momento de você entender como fazer as perguntas certas para a empresa, perguntas estratégicas para mapeamento da identidade organizacional, para levantamento de como é a identidade dessa empresa. De realmente você, mesmo que você não vá criar a missão, visão e valores dessa empresa para ficar no site, mas você vai conhecer qual é o propósito, porque missão, visão e valores não é só nomes bonitos de coisas que tem que ter. São fatos e dados reais de uma identidade que você precisa conhecer. O que é a missão? É o propósito da empresa. Você precisa entender qual é o propósito dessa empresa existir. Qual é a visão? É a meta da empresa, é para onde ela está indo, em que direção ela está seguindo, o que ela almeja para daqui 5 anos. Você tem que saber quais são os valores da empresa, aquilo que é inegociável para ela. Nesse caminho para atingir metas, o que é inegociável? O que de comportamentos é inegociável? Se eu acabar cometendo um tomando uma atitude que fere uma dessas coisas, mesmo que seja para atingir a meta, que isso é inaceitável para a empresa. Eu preciso entender o que são essas coisas. É o momento de eu conhecer essa empresa. Por quê? Porque não adianta eu não conhecer a empresa, porque eu vou contratar errado. Essas pessoas vão entrar, não vão estar alinhadas com cultura. Eu vou desenvolver errado, porque eu não vou estar tendo a visão de desenvolver essas competências importantes organizacionalmente para reforçar a cultura. Eu vou estar perdendo, eu vou estar, enfim, fazendo com que um plano de carreira das pessoas elas cresçam sem estar sendo avaliadas em cultura, uma avaliação de desempenho elas não estarem sendo avaliadas em cultura, e tudo isso é importante. Então, eu ainda estou num processo de entendimento dessa empresa. O diagnóstico organizacional, as descrições do cargo e agora a identidade organizacional. Essas 3 primeiras coisas, elas são esse momento de conhecer profundamente a empresa que você está disposto e disposta a aplicar isso aqui. Elis, mas eu já trabalho aqui tem 10 anos. Mas você vai ver, quando você for fazer essas 3 coisas, o quanto de coisas você ainda profundamente não conhece. Você profundamente ainda não está inserido. Você profundamente ainda não tem visão do todo. Esse é o momento de você fazer esse levantamento e organização. Percebe como você já organizou a casa aqui nesse momento? Percebe que você já organizou os cargos, já organizou a cultura, o que é pelo menos de expectativa de cultura para que você possa reforçar nos seus projetos, você já organizou essa casa. Agora sim é o momento de você partir para a fundação da gestão por competências. Se eu estou falando que a maneira mais atual da gente lidar com pessoas, da gente estipular a gestão das pessoas, é através das competências, as competências técnicas, que são as hard skills, que são os conhecimentos e habilidades, é aquilo que eu sei, é aquilo que eu sei fazer. Através das competências comportamentais, que é a atitude, que é o comportamento. E também através das competências organizacionais, que são justamente os comportamentos esperados pela empresa para reforçar a cultura. Eu tendo esses 3 grupos de competências, eu consigo depois
fazer todos os meus projetos de RH utilizando essas competências. Então, eu recruto utilizando essas competências, eu treino utilizando essas competências, eu faço plano de carreira utilizando essas competências, e assim vai, eu avalio utilizando essas competências. Mas primeiro eu preciso o quê? Mapear essas competências. E é aí que entra a fundação dessa metodologia mais atual do mercado, é mapear as competências. Só que existe um porém aqui. O que muitos de nós acabamos achando, porque a gente vai consumindo um monte de coisas sobre competências técnicas e comportamentais por aí, soft skills, hard skills, esse é um tema que está super em alta, justamente porque, como eu disse, é super atual. Então, vocês vão ver nas revistas, vocês vão ver na Você RH, vocês vão ver na Melhor Gestão de Pessoas, vocês vão ver em vários artigos, vocês vão ver nos blogs, vocês vão ver nos eventos de RH, vocês vão ver no CONAR, vocês vão ver no HR for Results, vocês vão ver em vários lugares essa temática. Mas é aí que mora o perigo, porque todo mundo fala da importância dessa temática, mas ninguém te ensina como fazer. Porque é muito técnico. E normalmente nos artigos, nos eventos, não é a intenção entrar na técnica. Até porque para entrar na técnica de como mapear uma competência, precisa-se de horas e horas. Para vocês terem ideia, dentro do GPC, que é o meu curso, o módulo de mapeamento de competências deve ter, sei lá, umas 7 horas de aula, tá? Então, só para vocês entenderem que eu só tô falando de mapeamento, eu nem falei de descrição de cargo, nem falei de identidade organizacional, que são outras coisas. Então, aí é que mora o perigo, porque como a maioria de nós não aprende isso em lugar nenhum, a como mapear competências, e a gente só ouve que isso é importante, e a gente ouve muito sobre isso, a gente passa a subestimar esse processo, a subestimar. Achar que é simples, achar que é fácil, achar que é dedução, que é feeling, que é só colocar competência no meio das coisas, que é olhar para um cargo e esse cargo precisa de comunicação. Não, aquele ali precisa de atenção, certeza. Não é assim que se mapeia competências. Não é o líder que mapeia competências, não é o líder que te passa já quais são as competências comportamentais que ele espera. Não é você também que mapeia em cima da sua intuição ou do seu feeling ou de colocar só e sair enfiando coisas aleatórias que você acha. A palavra acha é inimigo do RH estratégico. Aonde a gente está colocando coisas porque a gente acha que tem que ser, já está sendo errado. A gente tem que ter certeza. A gente não pode agir mais sobre o nosso acho. O nosso acho é complemento, o nosso feeling, a nossa intuição. Ele pode ser complemento, mas ele pode ser direcionador. Eu vou verificar mais isso, que eu estou tendo uma sensação de que algum problema está acontecendo aqui. Mas ele nunca vai ser responsável por tomada de decisão. Sempre, sempre a gente tem que ter método, técnica respaldando o que a gente está fazendo. Então, nesse sentido, tá? O mapeamento de competências é a parte mais importante, porque existe técnica para isso. Eu vou citar alguns termos aqui do mapeamento de competências para vocês entenderem que vocês não sabem fazer. Pelo menos não quem não é meu aluno, tá? Porque quem é meu aluno e está aqui vai saber fazer. Então, por exemplo, você vai mapear as competências comportamentais e técnicas em cima da descrição do cargo, em cima do que de fato é. Quais são essas competências que, se não existirem, o cargo não consegue executar essas atividades da forma que a empresa espera. Então, é de fato uma relação direta entre ter as competências e executar as atividades. Não é o que eu quero, é o que precisa. Então, já começa por aí. Segundo, eu tenho que usar método de colocar essas competências, usar o dicionário de competências comportamentais, usar os conceitos como padronizadores dessas competências comportamentais. Eu preciso juntar esses grupos de competências em competências similares. Eu preciso depois definir os graus desses grupos de competências similares, que me diz qual é a intensidade de desenvolvimento que essas competências precisam ter naquele cargo. Depois eu vou mapear os indicadores desses grupos de competências para mostrar, para definir na prática como eu analiso e observo no dia a dia que aquela competência existe ou não naquele grau específico mapeado naquele cargo. Tá vendo como não é tão simples? Indicadores de performance, KPIs, tudo isso é processo de mapeamento de competências. Não é você entrar num software que tem muitos por aí que já deixa pronto para você um mapa de competências desse cargo.
Facilita a sua vida? Facilita. É tentador, né? É muito tentador a gente realmente usar coisas que facilitam a nossa vida que vem pronto, mas é um grande risco para sua carreira. Porque se você não sabe fazer, você não sabe nem avaliar se aquilo que está sendo proposto para aquele cargo faz sentido. E depois você não sabe nem usar isso de uma forma adequada nos seus outros projetos. Então, dominar a técnica, a gente fica muito no raso, né, nos nossos conhecimentos. É dominar a técnica mesmo, é dominar a metodologia, é ser especialista nisso. Perfeito? Então, eu falei sobre o mapeamento de competências, é a terceira coisa, ou quarta, eu já estou perdida. É diagnóstico organizacional, descrição do cargo, identidade organizacional e mapeamento de competências, quarta coisa, tá? Feitas essas quatro coisas, que são as principais iniciais, agora é o momento da gente começar a construir realmente outros projetos em cima do que já foi feito, porque agora a gente já mapeou os problemas, mapeou as metas, a gente já organizou os cargos, a gente já organizou cultura, a gente já, inclusive, mapeou competências. Agora é o momento da gente começar a aplicar isso em projetos do dia a dia. Como, por exemplo, recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é um dos projetos onde a gente utiliza as competências para poder, primeiro, mapear, e isso a gente já mapeou lá no mapeamento de competências, mas para poder entender o que aquele cargo realmente precisa e depois saber analisar isso no candidato. São duas coisas diferentes aqui, tá? Uma coisa é eu saber do que o cargo precisa, e se eu mapeei competências, eu sei do que o cargo precisa, né? Eu sei quais são as competências técnicas que ele precisa, conhecimentos e habilidades, eu sei quais são as competências comportamentais que ele precisa, junto com os seus grupos, os seus graus, os seus indicadores, eu sei o que o cargo precisa. E aí a gente já elimina um erro, que é grande parte de nós faz processo de recrutamento e seleção sem fazer ideia do que cargo precisa, em cima do que o líder te diz, em cima do que você acha que já está errado. Então, aqui a gente já eliminou esse problema no mapeamento de competências. Mas existe uma outra questão. Eu saber do que o cargo precisa e eu saber analisar no outro se o outro tem o que o cargo precisa são coisas diferentes. É outra coisa. Então, eu sei que esse cargo precisa, por exemplo, de comunicação, de competências orientadas para comunicação no nível 2, no grau 2, e que os indicadores deles são X, Y, Z. Agora, como é que eu analiso nesse Daniel, que está aqui na minha frente agora fazendo a entrevista comigo, um exemplo, se ele tem ou não tem essa competência orientada para comunicação grau 2, e com esses indicadores? Isso é técnica, isso é metodologia, isso é método, isso é estudo, isso é respaldo. Isso aí você precisa mergulhar nesse conhecimento, se especializar, não dá para fazer de intuição. Ah, ele comunica, ele fala bem, vai, ele tem comunicação. Ah, eu percebi, eu acho que ele tem. A gente está só fazendo um desserviço para nossa área, achando que a gente sabe analisar comportamento pela nossa intuição, pelo nosso feeling, por critérios subjetivos, pelo nosso acho. Não é assim que se analisa comportamento. Então, são esses dois pontos, ok? São esses dois pontos. Saber do que o cargo precisa, saber analisar isso no candidato e, pum, faço esse match e agora eu, então, tenho sim a metodologia da gestão por competências implantada de uma forma correta no meu recrutamento. Depois eu venho para o próximo projeto. E por que eu coloquei o recrutamento primeiro? Eu coloquei o recrutamento primeiro porque é mais simples de você começar a implantar. Se você já está com a descrição do cargo, se você já está com a identidade organizacional, já está com seu mapeamento de competências, poxa, toda empresa vai ter vagas, vai ter processo seletivo, vai ter demanda disso. Surgiu uma vaga, já coloque em prática a metodologia da gestão por competências no seu processo seletivo. Já reformula os seus processos, as suas etapas, o seu procedimento, já treina as pessoas envolvidas, já avisa os líderes como é que vai passar a ser daqui para frente, já mostra o modelo de parecer que você vai começar a fazer, já muda o jogo ali do seu recrutamento e seleção, tá? Então é uma coisa mais que você consegue fazer de imediato, porque toda empresa tem essa demanda, tá? Depois do recrutamento e seleção, a gente vai para a avaliação de desempenho. E por que avaliação de desempenho, Elis? Uma coisa que muita gente não dá atenção, ou pelo menos muita gente não sabe, é que existem alguns projetos que são pré-requisitos de outros. Ou seja, às vezes a gente, por não saber disso, a gente quer ir direto para algum projeto. Ah, Elis, eu quero ir direto para o plano de cargos e salários. Se você for direto para o plano de cargos e salários, sem fazer uma descrição do cargo, sem fazer identidade organizacional, sem mapear competências, que esses são obrigatórios para todos, e sem fazer avaliação de desempenho, que é um pré-requisito para a descrição do cargo,
você não vai ter um plano de cargos e salários que funciona. Você vai ter uma coisa linda escrita, você vai ter uma tabela salarial montada, você vai ter um manual que vai ficar engavetado e que não vai funcionar. Vai gerar descontentamento interno, injustiça interna, porque foi feito uma metodologia desatualizada e errada ainda por cima. Perfeito? Então, nesse sentido, a avaliação de desempenho é o próximo depois do recrutamento e seleção, porque ela vai ser pré-requisito para outros projetos. Então, já faz ela logo, já implanta esse processo, logo é ela que eu falo assim, não é fazer um ciclo de avaliação, é implantar o processo, o procedimento de avaliação de desempenho. Vai acontecer uma vez por ano, vai acontecer 2 vezes por ano, como é que é, como é que é o formulário, quais são os critérios desse cargo, quem vai avaliar, quem não vai. Treina essas pessoas, deixa o negócio funcionando. É processo. E aí, dentro da avaliação de desempenho por competências, qual que é o grande erro? Eu amo esse barulhinho do teclado, gente. Vocês não me deem moral, não. É modelo de avaliação de desempenho, não é? Aí pede para o colega, pede um formulário pronto, e o que, que acontece? Você tem um formulário ali com um monte de perguntas, um monte de critérios naquela avaliação que você nem sabe de onde vieram, como é que foi mapeado, se faz sentido ou se não faz sentido. E digo mais, nada na gestão por competências, ela é padronizada, todos os cargos iguais. Exemplo, a sua entrevista lá no seu recrutamento e seleção não vai ser igual para todos os cargos. Você não está querendo avaliar coisas diferentes para esses cargos. Então, a sua entrevista comportamental, né, no método de competências, vai estar avaliando aquelas competências. Então, você vai fazer perguntas direcionadas para analisar aquilo. Não existe mais roteiro. Existe sim método. Eu sei qual é a competência, eu sei quais são as possíveis perguntas que eu posso fazer para essa competência. Então, eu consigo criar o meu roteiro deste cargo. Mas não existe padrão de pergunta mais. É igual aqui na avaliação, não existe formulário igual para avaliar todos os cargos. Os cargos não exigem coisas diferentes, você não mapeou? Que cada cargo vai exigir competências técnicas diferentes, competências comportamentais diferentes. Então, como que você vai aplicar o mesmo formulário com os mesmos critérios de avaliação para vários cargos? Não faz sentido. Você vai causar descontentamento, porque você vai estar avaliando pessoas em critérios que elas não precisam ser avaliadas, e às vezes elas vão ganhar uma nota ruim em alguma coisa que elas nem precisavam ter, isso vai desmotivar elas. E o contrário também, você vai estar deixando de avaliar coisas importantes que aquela pessoa precisava ter, mas você não avaliou, e aí você não vai ter oportunidade de desenvolver isso nela, ela vai continuar igual. Então, é saber de novo do que o cargo precisa, sempre essas duas coisas, ó, o que o cargo precisa e como eu avalio isso nas pessoas. Eu vou criar formulários diferentes de avaliação para cada cargo, com seus critérios, com seu mapeamento de competências, com seus indicadores, aí treinar os líderes de como que eles avaliam e tudo mais. Perfeito? Tá bom. Feito isso, você vai passar para treinamento e desenvolvimento por competências. Então, você está implantando um processo de avaliação, você já consegue depois criar um processo de treinamento. Quando eu falo processo de treinamento, é realmente um processo da sua empresa. É treinamento de onboarding, é treinamento funcional, é treinamento, é levantamento de necessidade de treinamento de uma forma que funcione, de treinamentos técnicos, comportamentais, é propor um plano de treinamento anual para sua empresa. Não é reagir sob demanda. Não é estar ali só para alguém virar para você e falar, precisa de tal treinamento, e você, ok, ir lá e organizar a sala, contratar instrutor, não é essa a sua função. A sua função é também sua função, mas sua função é muito maior do que essa. A sua função é trazer a solução para a empresa. É empresa. Eu fiz um levantamento aqui de necessidade de treinamento e percebi que existem tais e tais necessidades, então eu estou propondo que esse ano a gente faça tais e tais programas de treinamento para resolver essas questões. Como que você levantou isso? Lá no diagnóstico organizacional. Então, os dados do seu diagnóstico organizacional vão ser usados para você fazer levantamento de necessidade de treinamento. E sabe outra coisa que vai ser utilizada para você fazer o levantamento de necessidade de treinamento? O resultado da sua avaliação de desempenho. De novo, por isso que ela foi implantada antes. Pensa comigo, os treinamentos, eles não têm a intenção de desenvolver pessoas? Beleza. Olha como é bacana você desenvolver as pessoas no que elas realmente precisam ser desenvolvidas, nos gaps reais que ela tem. Aonde que você vê os gaps reais que elas têm? Na avaliação de desempenho. Concorda? É ali que você vai ter os resultados na sua mão de quais são os colaboradores que estão com desempenho ruim XYZ, os níveis que mais estão tendo um gap XYZ, aquele departamento que mais está tendo um gap tal. E você consegue propor programas de desenvolvimento e treinamento de uma maneira muito mais específica.
Aí é que a gente começa a ter, então, um RH estratégico que faz sentido. Vocês entendem como a ordem ela faz toda a diferença? E não só a ordem, como a metodologia que ela está implantada, como usar essas competências, elas fazem diferença. Se eu estou usando a avaliação de desempenho por competências para poder fazer meus treinamentos, significa que eu vou estar treinando tanto competências técnicas, quanto competências organizacionais, quanto comportamentais, porque todas essas estavam na minha avaliação de desempenho, as pessoas foram avaliadas nisso, eu tenho dados sobre todas essas coisas para poder propor treinamento dessas 3 áreas, esses 3 núcleos de competências. Está vendo? Já começa a ficar, a metodologia começa a fazer sentido, as coisas estão conversando entre si. Eu não tenho mais blocos de projetos separados que não funcionam juntos. Eu tenho coisas que de fato fazem parte de um único sistema, de um único organismo que está se retroalimentando de informações. É assim que as coisas funcionam. É o contrário de ter um RH Frankenstein, né, que eu chamo, que é aquele que você vai pegando um pedaço de cada lugar e remendando, não vai funcionar. Cada um com uma técnica diferente, avaliação de desempenho numa metodologia, outro numa técnica, outro em outra visão de gestão. E você vai juntando aquilo que não faz sentido, no fim não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode acreditar em mim, eu já levei várias lapadas da vida nesse sentido, e quantos alunos meus, na verdade, acho que a maioria deles, entra no curso quando eles escutam eu falando sobre RH Frankenstein. Acho que eles pensam assim, meu Deus do céu, exatamente isso que eu estava fazendo. Depois do treinamento, a gente vai para o plano de cargos e salários. Agora sim chegou a hora dele. Porque a gente já tem, então, as informações da avaliação de desempenho, dos cargos lá da descrição de cargos, do mapeamento das competências. Agora a gente vai, então, implantar uma política de remuneração e de carreira que faça sentido. Em cima das hierarquias que a gente já mapeou, em cima das estruturas de carga que a gente já mapeou, em cima das atividades que a gente já mapeou, das responsabilidades, das competências exigidas, do desempenho. E por que a avaliação de desempenho é um pré-requisito para o plano de cargos e salários? Justamente porque um dos critérios para que as pessoas cresçam dentro de um processo de plano de cargos e salários por competências é o seu desempenho. É o que eu quero estimular nelas, que elas estejam com seus desempenhos em dia, aflorados, para que elas possam crescer. Se eu já determinei isso, eu preciso estar medindo o desempenho delas para que essa política de remuneração funcione. E política de remuneração que não está atrelada a desempenho não funciona mais. Não funciona. Porque você vai estar estimulando nesses colaboradores que eles não precisam ter desempenho para crescer, que basta eles terem tempo de empresa, basta eles terem um diploma e nada de desempenho. Você tem que estimular aquilo que de fato a empresa está cada dia valorizando mais, que é o desempenho das pessoas, independentemente de qualquer outra coisa. E é aí que entra. Como é que você vai ter uma política de remuneração, uma política de crescimento, uma política salarial, enfim, de carreira, sem o desempenho dessas pessoas? E o que adianta ainda você ter uma política de crescimento e remuneração dessas pessoas em cima de desempenho que você avaliou de uma forma errada? Já parou para pensar nisso? Pior do que você não fazer as pessoas crescerem, não ter política de remuneração, é você ter política de remuneração que remunera elas em critérios errados. Gente, não tem nada para gerar mais descontentamento. É você ter feito uma avaliação de desempenho que você pegou do Google e avaliou todo mundo nos mesmos critérios ou critérios errados, e a pessoa está se sentindo injustiçada porque ela ganhou uma nota de desempenho X e aquela nota não faz juízo ao que de fato ela está entregando e precisa entregar. E é isso que vai fazer ela crescer ou não? Caramba, aí você está, de fato, instalando um processo de gestão de pessoas que, além de não funcionar, faz ter o efeito contrário. É desestimular essas pessoas, é trazer injustiça interna, é trazer desmotivação, é trazer rotatividade, porque essas pessoas elas não vão querer ficar dentro dessa empresa, que não as remunera, não tem política de crescimento com base no que de fato ela acha justo para ela, dentro do que ela precisa executar, que ela é avaliada em coisas que não são necessárias, e assim vai. Poderia continuar citando vários exemplos aqui. E aí, claro, enquanto você está aplicando todas essas coisas, não pode deixar de fora os indicadores. Justamente porque outra competência, outra habilidade do profissional de RH super desejado nesse ano de 2023 para frente é o profissional que sabe medir, é o profissional que gera dados,
que sabe olhar se o que ele está fazendo está cumprindo objetivos reais, está gerando os resultados que realmente precisam, é colocar em dados, em fatos, é, por exemplo, medir o índice de retenção de pessoas, o índice de adequação de colaborador à vaga, um índice de rotatividade, absenteísmo, que esses já são os básicos, um índice de ROI de treinamento, retorno de investimento de treinamento, um tempo médio de empresa, uma competitividade salarial, é medir e levar para a empresa dados reais de como que está o antes, o durante, o depois, a evolução, fazer essas apresentações constantes. Isso, inclusive, traz credibilidade para o seu trabalho. E, além disso, obviamente, direciona as suas ações de uma forma que cada vez mais você vai ter mais resultado, porque você vai entendendo aonde você precisa colocar mais o seu esforço. E não ficar fazendo coisas que você está jurando que está fazendo e não está. É desperdício de esforço. Então, aqui a gente está entrando em um outro nível de jogo, o jogo estratégico. Então, de novo, não é você ter um monte de coisas implantadas que vai fazer a diferença. Não é você ter um monte de coisas que você pegou no Ctrl+C, Ctrl+V, replicando de coisas prontas, que vai fazer a diferença. É essas coisas funcionarem. É isso que vai fazer a diferença. Ficou claro, gente? Eita, como eu amo esse assunto. Adoro. Vocês entenderam a ordem aí? Descrição do, diagnóstico organizacional, identidade organizacional, descrição do cargo, e aí a descrição do cargo e a identidade organizacional, tanto faz a ordem. Aí vem recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e plano de cargos e salários, e os indicadores ali sempre sendo medidos enquanto tudo isso está rolando. Eu escolhi falar desse assunto por 2 motivos. Um deles porque é um assunto que, primeiro, é um dos assuntos que mais gera erro dentro dos RHs. É o assunto que eu mais vejo os RHs errando na sua aplicação. É exatamente nesses conceitos que a gente falou aqui hoje. Primeiro, aplicar sem método. Segundo, aplicar em ordem errada. Terceiro, aplicar replicando. Então, são coisas que eu mais vejo os profissionais errando e depois eles ficam sem saber do porquê que eles não estão colhendo resultados. Além disso, o segundo motivo foi mostrar para vocês que isso é real e que isso pode acontecer, que existe realmente um caminho para que isso aconteça. E, inclusive, reforçando com vocês que é exatamente isso que o curso GPC ensina. É exatamente isso que todas essas pessoas coloridinhas que vocês estão vendo aqui atrás de mim vão aprender. Inclusive, ó, esse roteiro do RH completo que eu coloquei para vocês é exatamente os módulos do curso. E não é que eu peguei os módulos do curso para criar essa aula, não. Eu criei o curso em cima do que de fato precisa ser implantado na ordem correta. Então, o curso foi desenhado para que você consiga implantar tudo isso na ordem correta, com a metodologia correta, com as ferramentas todas para você conseguir fazer isso e com todo o suporte. A questão é o quanto você está priorizando isso hoje para sua carreira ou não. Porque o que de fato eu quero te dizer é que aprender a aplicar tudo isso não é só aprender a aplicar tudo isso. Aprender a aplicar tudo isso é um caminho. Caminho para quê, Liz? Para um objetivo fim que para mim é o mais importante de tudo, que é você ser um profissional de RH melhor remunerado, mais desejado no mercado e mais valorizado. Esse é o objetivo de eu te ensinar isso aqui. Meu objetivo, fim de eu te ensinar tudo isso, não é só que você domine a gestão de pessoas por competências, não é você ficar só com mais um conhecimento teórico. Meu objetivo é que a gestão por competências, os subsistemas de RH, a ordem de implantação, tudo isso seja caminho, seja veículo. Seja o veículo que eu tô te dando para te colocar dentro desse veículo que vai te levar num destino. O principal para mim é o destino. E para você também tem que ser. Entrar no GPC não tem que ser com foco no veículo, tem que ser com foco no destino. Esse veículo vai te levar para onde você quiser. É isso que às vezes eu fico com dificuldade de colocar para vocês, de fazer vocês entenderem. Porque se eu entendo que é só aprender uma metodologia nova, eu posso procrastinar, mas não é. A gente está falando de um aprofundamento e de uma metodologia que vai te respaldar para te transformar como profissional e que vai transformar os resultados que você tem. É veículo para te levar para longe. Tanto é que tem um dos módulos do curso que eu nem citei aqui, porque ele não é subsistema, né? Que é justamente te ensinando a apresentar um projeto da gestão de pessoas por competências, com tudo isso que vocês viram, para a empresa.
E eu ensino vocês a implantarem isso, a aplicarem esse projeto, a apresentarem esse projeto para a empresa, em caso de você ser um RH interno, um business partner, em caso de você estar procurando recolocação. Sim, eu te ensino a apresentar esse projeto aqui para o recrutador. Se você é consultor, está querendo conseguir cliente, eu te ensino a apresentar tudo isso para as empresas como cliente. Então, basicamente, como eu disse, minha intenção é te levar para um fim. Eu te ensino, inclusive, a como pedir aumento, a como negociar salário com esse conhecimento aqui. Então, eu não te ensino só, e eu tô fazendo só assim, porque não é só. Já era muito. Se eu te ensinasse a metodologia de gestão de pessoas por competência da forma correta e completa, já ia ser muito, tá? Já ia ser muito, porque é uma metodologia, assim, incrível, densa. É um método super técnico. O curso gravado tem mais de, enfim, mais de 70 horas, 60, 70 horas de aulas gravadas, sem contar os encontros ao vivo. São mais de 100 horas aí de curso. O que eu quero te dizer é que não é só isso. É muito mais do que isso, é te capacitar como um profissional que vai atingir mudanças reais na sua carreira, através desse conhecimento. É por isso que eu falo para vocês que minha missão é te transformar em um profissional de RH mais valorizado, desejado no mercado e bem remunerado através da metodologia de RH mais atual do mercado. A metodologia de RH mais atual do mercado, que é a gestão por competências, é o veículo que vai te conduzir para esse fim, que é o meu objetivo fim com você. Se esse não for o seu objetivo fim, e por que eu tô falando isso? Se essa não for uma prioridade para você, se tornar esse profissional, fazer parte desses profissionais aqui que vão estar mudando o mercado e mudando a carreira deles, então não tem muito como eu possa te convencer. Se eu falar para você que tem planilhas, se eu falar para você que a gente contratou uma consultora de LGPD para adequar todo o conteúdo para aplicação da LGPD, se eu te falar que eu contratei um especialista em dashboard para criar as planilhas automatizadas, lindas para você implantar na empresa, se eu te falar tudo isso, que eu reconheci o curso pelo MEC, que você vai receber um diploma pelo MEC, se eu te falar tudo isso, não vai adiantar. Então, por isso que eu tô focando aqui com você no caminho, no veículo, que é isso que a gente falou nessa aula, mas que a sua prioridade principal tem que ser no seu destino. Se você quer um destino diferente do destino que você está caminhando hoje, então vem com a gente. Vem com a gente preencher aqui esse espaço, vem com a gente fazer parte da nossa família, vem com a gente que eu tô guiando vocês, eu vou pegar a mão e guiar vocês para um lugar diferente do lugar que vocês estão indo. E eu tenho certeza que vocês vão me agradecer no final. Perfeito? Então me chamem. Se tem alguma dúvida, me chama, não fica com dúvida, não procrastina. Elisa, é para mim? Me pergunta, me manda no inbox do Instagram, eu vou te responder pessoalmente. E se não for para você, eu vou falar, tá? Que eu já falei várias e várias vezes. Realmente o GPC não é para você, é para esse intuito que você quer. O GPC não vai te ensinar isso. Ah, eu aprendo isso? Eles não vai aprender isso aqui dentro. Então, me pergunte, que eu vou ser sincera com você, até porque eu dou 15 dias de garantia. Se eu mentir para você agora, não vai adiantar, porque você vai entrar no curso, vai ver que eu menti para você e vai pedir reembolso, e eu vou te reembolsar. Então, não vai adiantar, né? Por isso que eu vou ser sincera com você, eu quero que você esteja lá dentro, porque de fato funciona para você e você quer estar lá. Sim, é reconhecido pelo MEC, Aline, é reconhecido pelo MEC como extensão universitária em parceria com a Faculdade Brasília. Então, vocês recebem um diploma emitido pela Faculdade Brasília, com o meu nome lá como professora, é reconhecido pelo MEC, e também recebem um certificado emitido pelo Instituto RH na Prática, assinado por mim, e autenticado pelo certificado. Então, vocês recebem duas coisas: um diploma emitido pela Faculdade Brasília, reconhecido pelo MEC, e um certificado emitido pelo Instituto RH na Prática, autenticado pelos certificados, tá? Então, existe aí essas duas coisas que vocês recebem. Mas, de novo, o diploma ele é importante, tanto é que a gente dá tudo isso, mas o que não tem preço é o que vocês vão começar a conseguir aplicar com tudo isso que vocês vão aprender. É o como vocês vão mudar a forma de reconhecer e ver o RH, a forma de lidar com a empresa, a forma de lidar com o que vocês fazem, até a postura de vocês vai mudar automaticamente. Por quê? Porque vocês vão ter mais segurança de todo esse conhecimento que antes vocês não tinham. E isso respalda argumento, isso respalda segurança, autoconfiança, posicionamento, imagem profissional, autoridade, especialidade, referência, tudo isso. Isso muda jogo, gente. Eu tô falando
Porque não é porque eu acho, não, é porque eu tenho comprovação de milhares de pessoas que eu posso mostrar para vocês e eu mostro diariamente. Podem entrar no meu perfil, podem entrar lá na página do curso, tem inúmeros depoimentos. Tem milhares de pessoas que diariamente me mandam prints com exatamente isso aqui acontecendo na vida delas. Então não sou eu que estou dizendo, perfeito? Consigo estruturar o RH interno de uma empresa com 15 anos de mercado? Com certeza, Ellen. Com certeza, gente, é qualquer empresa. A metodologia da gestão por competências, ela é aplicável em qualquer empresa, de qualquer ramo, de qualquer idade e de qualquer tamanho. Tem alunas minhas que são consultoras que elas subnicham o atendimento delas em empresas de pequeno porte. Eu tenho uma aluna que ela já fatura mais de 20 mil reais por mês na consultoria dela, atendendo empresas de no máximo 10 cargos. Então, ela tem empresas que ela atende com 2 colaboradores, gente. Ou seja, existe necessidade de RH, de gestão de pessoas, de fazer a fundação certa para que essa empresa cresça com estrutura desde o início e depois o resto da vida. Em qualquer momento que a empresa esteja, que ela não tem isso aqui ainda, ela está perdendo. E é você que vai mostrar para ela que ela tá perdendo de não ter isso aqui ainda. A Aline é o GPC, não tenho dúvidas, tá? Acabei de me formar em administração, quero me especializar em RH. Qual curso de início você me passa? Você me indica? O GPC. O GPC ele não é um curso só para iniciantes. Eu tenho alunos de 20 anos de experiência lá dentro. Por quê? Porque é um assunto novo para a maioria dos RHs, no sentido de que a metodologia é profunda. Poucos profissionais, somente 5% dos profissionais do mercado sabem aplicar. Então, profissionais com anos de experiência ainda não sabem. Então, independe se você está começando ou se você tem anos de experiência, se você quer aprender a metodologia, aqui é o lugar, porque você vai ter o passo a passo para isso, do início ao fim. Eu tenho alunos sem experiência que aplicaram o RH completo, que nunca tinham feito nada. Por quê? Passo a passo, conhecimento prático, ferramentas, visão prática, exemplo. A pegada é essa, é fazer vocês aplicarem. Então, eu tenho alunos que implantaram do zero dentro de empresas, tenho alunos que reformularam empresas que já tinham coisas. Então, já tenho RH, Elis, mas não é com base nas competências, é arcaico, tem muito tempo que foi feito. Daí a pessoa teve, então, a capacidade de reformular tudo, recomeçar, reconstruir, refazer, reformar. A gestão por competências, ela é da empresa, ela não é de alguns cargos. Vamos lá, você vai mapear os cargos todos da empresa, do mais operacional, mais estratégico. O operacional, por que não? Por que eu não vou exigir competências comportamentais, competências técnicas de um cargo operacional? Só que vou exigir diferentes. De novo, aí é que entra a customização. Para um cargo operacional vai ser diferente de um cargo executivo. Vão ter menos, vão ter mais, as intensidades dos graus vão ser diferentes, muda. Por quê? Porque a gente está falando de cargos diferentes. Cada um vai ter a sua adequação para o seu cargo, para o seu nível, para suas atividades. Mas depois, todos eles vão estar inseridos num processo de gestão de pessoas da empresa, independentemente do cargo. Quando a gente fala de modelo de gestão de pessoas, a gente está falando de modelo de gestão da empresa. A gente não pode restringir isso para alguns cargos, porque, de novo, não vai funcionar. O que diferencia é justamente os cargos. Se eu tenho um cargo que tem as atividades XYZ, que são cargos que são atividades mais operacionais ou que são menos atividades, então eu vou ter um mapeamento diferente do que outros cargos, ponto. Mas a metodologia para mapear é a mesma. Gente, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Um beijo no coração e a gente se vê